Graça e paz, tudo bem? Hebreus, capítulo 10, versículo 25, nos fala um versículo tão conhecido nosso que diz assim: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse texto ele é um texto que nós recitamos tanto, não é, para aqueles que abandonam a igreja, que abandonam a convivência na congregação. E na realidade, meus irmãos, o que nós estamos vivendo nesse tempo não se trata disso, né? Nós não estamos abandonando a igreja, nós não estamos abandonando a congregação, muito menos nós estamos num ato de falta de fé. Eu tenho visto muitos e muitos colegas, pastores, principalmente de outras denominações, dizendo nesse tempo que já é hora das igrejas reabrirem, que é momento da igreja realizar uma demonstração de fé. E eu, sinceramente, meus irmãos, não penso que seja exatamente assim que nós devemos proceder, né? Nós precisamos nos lembrar sempre que o diabo ele colocou algumas opções diante de Cristo durante a sua tentação no deserto. E todas aquelas tentações, Jesus era perfeitamente capaz de realizá-las. Porém, o que Jesus respondeu ao diabo foi o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque a palavra de Deus ela me diz que eu posso ser picado por uma serpente, que eu posso ingerir veneno, que de fato eu irei pegar um frasco de veneno, abri-lo e bebê-lo. Não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia não quer me ensinar a tentar Deus. Não se trata disso. Nós sabemos que a proteção de Deus está sobre a sua igreja. E eu acredito que nesse tempo o Senhor está te guardando, assim como o Senhor está me guardando também. Mas eu não acredito que Ele deseje que nós desafiemos aquilo que está acontecendo nesses dias. Porque aí nós estaríamos incidindo naquilo que Cristo não fez na sua tentação no deserto, que foi exatamente não tentar Deus. Jesus não fez isso de forma alguma, não é? E talvez abrir a nossa igreja nesse tempo e realizarmos o culto na comunhão dos irmãos, muitos irmãos próximos uns dos outros, todos nós que atuamos em várias áreas da sociedade diferentes. Tem gente que trabalha na CSN, na usina, tem gente que trabalha no fórum, tem gente que trabalha na rua, enfim, pessoas de vários lugares onde o vírus está rodando de uma forma muito forte. Seria provocar uma tragédia no seio da igreja hoje, né? Porque o vírus está nesses lugares e nós estaríamos trazendo esse vírus para dentro do templo. Então esse informativo, na realidade, ele quer mostrar para você que nesse tempo não é o momento de nós abrirmos a igreja ainda. Ao que tudo indica, até o dia 30 de abril, 27 a 30, a prefeitura de fato não nos permitirá abrir o templo. Eu acredito sinceramente que isso ainda seja prorrogado um pouquinho lá para o dia 10 de maio, 15 de maio, e assim nós vamos seguindo, meus irmãos, nos cultos online. Porém, eu preciso trazer algumas informações para você, alguns assuntos que as pessoas têm me questionado. Então vamos lá. Hoje eu quero tratar pelo menos aqui de 3 assuntos. O primeiro assunto, ceia do Senhor. Vira e mexe algum irmão, talvez pelo Zap, até irmãos de outras igrejas, tá? Tem me questionado sobre essa questão. Pastor, tá fazendo a ceia online? Tá fazendo a ceia lá filmada e os irmãos celebram na sua casa? A resposta é simples. Não, não é? De forma alguma. Meus irmãos, nós somos batistas e nós temos a ceia como um memorial. A ceia ela foi deixada para nós para ser celebrada no culto público em comunhão com os santos. Ou seja, a ceia ela é um ato para a igreja, não é? E nós entendemos como batistas que a ceia não tem um poder mágico, ela não tem um poder místico. Quando nós deixamos de cear, não significa que deixamos de ser abençoados. Pastor, mas por acaso alguém pensa assim? Com certeza, né? Os nossos irmãos neopentecostais, os nossos irmãos pentecostais, alguns irmãos de igrejas tradicionais, históricas, como Congregacional,
se não me engano, presbiteriana, pensam nessa linha, não é? De que a ceia, ela confere sim algum tipo de ato de graça. Então você liga o seu computador e hoje a internet, graças a Deus por isso, ela virou uma enorme igreja, não é? E aí você liga o seu Instagram, o seu Facebook, e aí você vê lá várias igrejas, o YouTube, realizando ceias e os irmãos ceando em suas casas, acompanhando o pastor pelo celular. Atenção, meus irmãos, isso não é uma prática batista. É uma prática neopentecostal, é uma prática pentecostal e de algumas igrejas tradicionais que acreditam que a ceia é um sacramento. Nós não acreditamos nisso. Como memorial, ceamos apenas com o intuito de nos lembrarmos do sacrifício de Cristo, né? Então, dito isso, não há motivo algum para nós celebrarmos a ceia online, não é? Até mesmo porque nós estaríamos indo contra uma doutrina de nossa denominação. E o grande problema que é enfrentado hoje é a vulgarização com a denominação, não é? Nós vivemos em uma época em que a informação ela é muito grande, em que as pessoas são doutrinadas por música e não por Bíblia e por teologia, e aí essas coisas acabam acontecendo e acabam ocorrendo esses tipos de questionamentos ao pastor. Respondida então a pergunta, se você quiser um maior esclarecimento, você que é a minha ovelha, você pode me chamar no WhatsApp e eu estarei te dando bases bíblicas, explicações teológicas. Aqui não há tempo necessário para isso, é apenas um informativo. Em suma, não celebraremos ceia online, porque nós somos batistas. Celebramos a ceia como memorial, no culto público, na comunhão dos santos, algo que estamos impossibilitados nesse momento. Penso eu, como pensamento pastoral e teológico, que talvez seja até mesmo um tratamento de Deus para a igreja nesse tempo, para Deus nos mostrar, ou talvez nos ensinar a valorizarmos mais algumas coisas que Deus deixou para nós apenas para uso na igreja, não é? A igreja ela é um propósito do Senhor. O segundo assunto que nós temos para tratar nesse informativo é a nossa ação social. Alguns irmãos também têm me perguntado como será a ação social, pastor? Vai ter quilo, não vai ter quilo? Pastor, está sendo feita ação social nesse tempo? Sim. Essa semana e semana passada saíram 4 cestas básicas em nossa igreja. Ainda fruto dos donativos que nós viemos recolhendo esse tempo, não é? Foi exatamente o que eu conversei com alguns irmãos. Nós ainda tínhamos donativos em estoque. E aí eu até orientei alguns irmãos que poderiam até doar o donativo em outra igreja naquele momento, para que o donativo não ficasse na nossa igreja e estragasse. Porque o meu desejo era extinguirmos aquilo que nós temos na nossa despensa, para só então a gente começar a ação social novamente. Mas aí na data de sábado, se eu não me engano, eu recebi um telefonema do Rio de Janeiro de uma pessoa que estava solicitando uma cesta básica, e aí nós montamos mais uma cesta básica e encerramos aquilo que nós tínhamos na nossa despensa. Então agora é o momento de nós começarmos a ação social novamente. Quero fazer 2 convites. Você que pode doar uma cesta básica, pastor, nesse tempo o governo não mexeu no meu salário, eu estou bem, eu posso doar uma cesta básica. Faz contato comigo, não é? Vocês nem conseguem imaginar a quantidade de pessoas que estão precisando nesse tempo. Faz contato comigo no WhatsApp, que eu ou algum diácono vamos aí pessoalmente e pegamos na sua casa para que você não precise transitar na rua com a cesta básica. Porém, agora nós vamos começar a pegar os donativos novamente para podermos formar as cestas, como é costume nosso, como nós temos recolhido. Pastor, como será esse recolhimento de cesta básica? Todos nós conhecemos a nossa irmã Edna, não é verdade? Irmã Edna, mãe da nossa irmã Maiara, sogra do nosso irmão Altamiro, e ela bondosamente se disponibilizou, ela mora pertíssimo da igreja, a transformar a sua casa em um ponto de recolhimento. Então, se você tem 1 quilo para entregar, você pode perfeitamente levar à casa da irmã Edna e entregar ali o quilo a ela, que depois nós estaremos indo lá, fazendo o recolhimento e montando as cestas à medida que elas forem sendo solicitadas. Tudo bem?
Então, para você ter a ciência, a ação social, ela não parou nesse tempo. Entregamos 4 cestas básicas nesse mês, contudo agora sim, os donativos acabaram. Você pode doar uma cesta básica, se você está bem financeiramente, ou você pode doar o seu donativo, como comumente você entrega no dia D, que é o dia da celebração da Ceia do Senhor. E agora sim nós vamos começar a montar as nossas próximas cestas. Tudo bem? E o nosso terceiro e último assunto é apenas uma lembrança. É o nosso movimento financeiro da igreja. Como nós não temos conta, né, lembro aos irmãos que nós só estamos tendo saídas. E nesse tempo nós estamos usando o nosso fundo de reserva. E estamos usando o fundo de reserva até esgotar. Não houve recolhimento de dízimos em março, não houve do meio de março para frente, não houve recolhimento de dízimos em abril, nem maio, nem junho. E aí eu digo para os irmãos o seguinte, né, o dízimo ele sempre é um assunto delicado, mas o dízimo ele é um assunto de maturidade espiritual. A palavra nos diz que os dízimos devem ser entregues à igreja para o sustento da casa do tesouro. Nesse tempo, nós não estamos recolhendo os dízimos para preservar a integridade física dos irmãos. Mas eu peço aos irmãos, né, encarecidamente, que os irmãos guardem esse dízimo tanto do mês de março, como do mês de abril, de maio, né, se a igreja ficar fechada no mês de maio. E assim que a igreja reabrir, que o irmão entregue esse dízimo na igreja, porque você pode ter certeza absoluta que a igreja vai precisar. Nós estamos usando o nosso fundo de reserva, quando ele esgotar, nós o utilizaremos até o fim. Se precisar, nós utilizaremos sim o dinheiro da fachada, nós utilizaremos sim o dinheiro da colônia, e aí esse dinheiro deverá ser reposto, não é? Caso contrário, meus irmãos, se nós realmente não conseguirmos, ao abrirmos a igreja novamente, recolocar as nossas entradas e o nosso fundo de reserva tiver esgotado, há um risco muito grande da nossa igreja não resistir financeiramente. Não é? O assunto financeiro é sempre um assunto que as pessoas não querem tratar, mas ele é um assunto absurdamente espiritual, como nos diz o nosso pastor Carlito Paz lá em São José dos Campos. A igreja não vive sem dinheiro, a igreja não vive sem finanças. E se à medida que a igreja reabrir, os irmãos realmente não entregarem os dízimos desse tempo, né, que ficou em aberto, sem recolhimentos, para preservar a integridade física dos irmãos, a igreja ela corre o risco de fechar as suas portas. Corre, pastor? Sim, claro, não é? Ela é uma instituição como qualquer uma outra, uma pessoa jurídica que cumpre suas obrigações. Esse mês nós pagamos o IPTU, agora no mês de abril para maio é o mês que costuma chegar Corpo de Bombeiros, contabilidade, advocacia, salários e por aí vai. Não é? Então nós contamos com isso também, que ao nosso regresso o financeiro seja reposto, seja recolocado para que a igreja possa caminhar aí em saúde financeira. Tudo bem, meus irmãos? Pastor, mas se nesse tempo a igreja não reabrir e o dinheiro esgotar, eu não acredito que isso vai acontecer, sinceramente. Mas se acontecer, aí a gente cria alguma sistemática para o recolhimento de dízimos. Mas a palavra de ordem nesse momento é ficar em casa, é resguardar a nossa integridade. Os irmãos devem se lembrar que o pico era previsto do final de março até o dia 6 de abril. Aí agora o pico é do dia 6 de abril até o dia 20 de abril. Aí agora já é do dia 26 de abril até o dia 5 de maio. Aí os irmãos têm pensado que isso são jogadas políticas, né? Muitas pessoas têm falado essa besteira na internet, que isso é jogada política, é briga de esquerda com direita. Não tem nada a ver com isso. À medida que as pessoas vão para a rua, como o nosso bairro Retiro está sendo um exemplo disso, as ruas estão lotadas de pessoas, o pico ele vai sendo jogado para frente, porque as pessoas vão se contaminando e vão contaminar mais pessoas para daqui 15 dias, porque o vírus ele trabalha em um ciclo de 15 dias. Então você que já, principalmente, né, você que já tem uma idade mais avançada, até nós jovens também, porque nós moramos muitas vezes com pessoas que têm mais idade, comando é guardar a quarentena se for possível. Não é? Se você trabalha, é claro que sabemos que é difícil, né? E todos nós trabalhamos, mas se não há uma sistemática para você fazer o seu trabalho em casa,
aí tudo bem, mas usa máscara, usa o gel, não é? Mas a palavra de ordem é ficarmos em casa. Somente em último caso, não é? Somente no caso de a igreja realmente não ter mais recursos que nós vamos aí criar uma sistemática para o recolhimento de dízimos e ofertas. Porque eu penso, como pastor, que o maior interesse de um pastor é cuidar da integridade das suas ovelhas. A sua integridade física, a sua saúde, ela está acima disso daí, não é? Então nós estamos trabalhando nesse sentido, para resguardar a sua integridade física. Alguns irmãos até se voluntariaram para estar recebendo os dízimos em casa, as ofertas. E aí, meus irmãos, perdoem-me o meu pensamento policial, não é? Mas eu acho muito perigoso abrir a igreja, abrir a casa de um irmão para o recolhimento financeiro, sendo que nesse momento a única divulgação que nós temos é virtual. Eu vou ter que avisar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, aonde esse dinheiro está sendo recolhido. Fatalmente nós podemos ser roubados, né? E ninguém quer isso. Ninguém quer também colocar a integridade física de ninguém em perigo. Me perdoem esse informativo um pouco mais longo, não é? Mas são algumas curiosidades que os irmãos têm me perguntado aí nesse tempo. Saudade já tem apertado, não é? Nós já vamos aí para um mês, mas seguimos em oração, sabemos que Deus está tratando nesse tempo, está cuidando de nós. Nós temos tido, graças a Deus, a oportunidade de nos vermos, né, aqui ainda que pela forma digital. E eu brincava com a Liz essa semana e falava com ela, poxa, o apóstolo Paulo, com a tecnologia que nós temos hoje, ele teria conquistado o mundo, né? E de fato teria. Somos gratos a Deus, porque ainda que estamos longe, continuamos na comunhão do corpo de Cristo pelas redes sociais. No mais, se você que é minha ovelha, precisa de uma orientação pastoral ou alguma coisa assim, estou à sua disposição, não é? Então, eu não sei se será possível, pelo menos recomendado não é, que a gente faça isso pessoalmente, mas a gente abre um vídeo de conferência e nós conversamos e as orientações elas acontecem aí normalmente, tá bom? Aquilo que você precisar, que não for possível ser feito de forma digital, nós também faremos tomando o máximo de cuidado possível, as precauções necessárias. No mais, se você me acompanhou até aqui, muito obrigado, que Deus te abençoe, esteja em oração pela nossa igreja, porque eu acredito muito que a igreja está carecendo nesse tempo disso, de orações, para que ela possa atravessar tudo isso daí com saúde, seja saúde financeira, seja saúde espiritual, né, seja saúde emocional. Nós venceremos, eu acredito, em nome de Jesus. Deus te abençoe.